Sim, eu sou pianista, ou seja, a minha formação é de uma pianista de música clássica. Concluí a licenciatura e o mestrado na Suíça, em Basileia, Berna, Lucerna. Dedico uma grande parte do meu tempo e da minha energia à música de câmara. Recentemente acabei em Leipzig, na Alemanha, o meu segundo mestrado em música de câmara. Ou seja, toco regularmente com cantores, com ensembles diferentes e com o violoncista português Hugo Paiva, com quem em 2018 criei o Duo Litanai. E nos últimos tempos tenho estreado muitas peças de compositores contemporâneos. Trabalho desde os tempos da pandemia com Fidel Évora, um artista plástico português, com quem há pouco apresentamos a obra Despedida, como parte integrante na exposição Interferências, no MAT. E trabalho imenso também com o maestro Martim Sousa Tavares. Bom, eu estudei na Suíça, onde conheci muitos músicos portugueses que estavam lá a estudar. Mais tarde apaixonei-me por um portuense, mas não foi essa a razão pela qual decidi viver em Portugal. Sempre quis aprender a língua portuguesa. E, através dos meus amigos, conheci o pianista Miguel Borges Coelho, que foi o meu professor ao longo de 2 anos. Depois comecei a viver no Porto, organizei um festival de música de câmara chamado Ensimo, na Casa das Artes no Porto. Comecei a dar aulas e sim, entretanto cá estou. Mas devo muito, pela minha ligação forte a Portugal, devo muito ao Martim Sousa Tavares, que é não só maestro, mas é também formador, orador, comunicador, autor. Sim, é ativo em muitas frentes, porque ele tem-me desafiado, tem-me convidado para projetos muito, muito interessantes nos últimos 3 anos. Sim, na verdade, Noite de Reis é a minha estreia enquanto diretora musical. É a primeira vez que faço direção musical numa peça de teatro. No espetáculo Noite de Reis não só faço direção musical, ou seja, escolhi a emenda musical da peça e também orientei a orquestra e as cantoras ao longo dos ensaios, mas também toco o cravo, que é outra estreia para mim, porque na verdade eu sou pianista e é a primeira vez que me relaciono mais seriamente com o cravo como instrumento. Estar profissionalmente ativa em países diferentes é muito importante. Eu acho que aprendo imenso sobre culturas, sobre ideias e valores diferentes. Ajuda-me a ampliar a minha visão de mundo, a forma como me relaciono com a arte. Ajuda-me também a atualizar os meus impulsos criativos e também criar e manter colaborações artísticas que eu considero valiosas, que tem sido o caso nos últimos anos. Portanto, eu acho que é fundamental para mim enquanto pianista e artista. Tem sido tão boa que se repete regularmente. Por acaso, sempre que trabalho com ele é um desafio para mim, porque ele tem ideias fora da caixa e isso dá-me uma liberdade enorme e dá-me energia também e motivação para fazer coisas novas que desconhecia antes do convite dele. Portanto, tem sido muito interessante. Sim, a primeira peça que fiz com o Ricardo foi a ópera infantil O Anel do Unicórnio, que fizemos já nos tempos da pandemia. Aí fazia de cravista na família da Faustina Balão e Bellini Belcanto. Cravo, no contexto dessa peça, é um prototipo de cravo, ou seja, um conjunto de 2 sintetizadores que até dão luzes, que fazem muitas luzes. Portanto, foi essa a primeira peça que fiz com ele e adorei o processo criativo e fiquei muito contente quando ele me convidou para fazer a direção musical nesta peça. Queria muito continuar a trabalhar com ele. Aprendo imenso para a música, aprendo muita coisa. Sim, acho que o Ricardo conheço poucas pessoas assim tão cultas como o Ricardo, ou seja, é uma pessoa cultíssima, é hiper intelectual, mas também é uma criança selvagem e vivaz
que com persistência tenta o tempo todo virar o mundo basicamente com a cabeça para baixo, tenta tornar possível o impossível, desafia sempre as pessoas com quem trabalha, ao ponto de expandir as ambições dessas pessoas e os horizontes também. Eu acho incrível que ele tenha já uma linguagem bastante definida e autêntica, mas nunca nenhum dos espetáculos dele cai no espectável. Sempre que fui assistir a um espetáculo dele, senti que as pessoas saíram do teatro não só com maxilares cansados, como com vontade para voltar ao teatro depressa. Mas, sobretudo, diria que o que distingue o Ricardo ao resto dos encenadores é precisamente o facto de ele não apostar no ego de encenador, mas apostar muito mais no autodesafio, na busca constante de algo maior, se calhar muito maior que ele próprio. Está a ser incrível. O elenco e a equipa artística e técnica é mesmo de 6 estrelas. Eu acho que, long story short, trabalhar com o Teatro do Elétrico, com o Ricardo Neves, com o elenco, a orquestra, a equipa técnica, tem sido basicamente um match, não só em termos profissionais, mas em termos humanos também. Ou seja, é trabalho árduo, trabalho intensivo mesmo, mas com muitas gargalhadas e com muita diversão também ao mesmo tempo. Sim, a música foi feita com o intuito de dar a iluminação certa às personagens. Ou seja, a música é basicamente erudita, é música vocal e instrumental do Renascimento tardio e barroco, mas também temos música do século XX e do século XXI. Ou seja, há momentos eruditos, há uma bolha de música erudita que é perfurada por outros episódios de música mais tradicional. Por exemplo, temos o energético Corridinho Algarvio, como parte da emenda musical, e temos várias referências de pop e também intervenções que aludem a clássicos cinematográficos, por exemplo, banda sonora de Fellini, de Hitchcock e de Kusturica também, que eu adoro. Foi tudo feito muito depressa, ou seja, não tivemos muito tempo e inicialmente fizemos isso à distância, porque eu estava na Alemanha e o Ricardo aqui em Portugal. Foi um ping-pong, uma troca de ideias muito engraçada, muito interessante. O Ricardo tem ideias bastante definidas e é uma pessoa muito transparente, portanto ajudou-me imenso no processo da escolha de material musical e também ajudou-me a poupar tempo. Ou seja, foi um trabalho rápido até. É muito mais que positiva. Espero honestamente voltar a fazer uma coisa de género no futuro, no próximo futuro. Erika, muito obrigado. Agradeço. O prazer é meu.